Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso, né, o curso de farmácia hospitalar, oferecido pelo Centro Educacional 7 de Setembro. Eu me chamo Murilo Paiva e essa é a nossa quinta aula. Bom, pessoal, como eu havia comentado com vocês, né, durante todas as nossas aulas gravadas, desde a 1 até a aula 4, dúvidas, questionamentos, elogios, comentários que vocês fizessem em relação às aulas seriam então pontuadas nessa quinta aula, ok? Então, essa é uma aula justamente para a gente esclarecer as possíveis dúvidas e também ler os comentários que vocês fizeram, tá bom? Bom, eu também quero agradecer a todos, porque eu vi que teve muita gente que participou, tiveram diversos comentários e isso pra gente é muito gratificante. Fiquei muito feliz e muito lisonjeado com os elogios que vocês colocaram com relação às aulas, com relação à minha didática. Isso é muito importante não só para mim como professor, mas também para o Centro Educacional 7 de Setembro, que colaborou aí junto comigo, né, para a gente estar trazendo essa aula para vocês. Isso é muito bom pra gente, viu, gente? É um resultado muito legal. E inclusive já até aproveito para fazer o convite para vocês para trazerem outros cursos que vocês têm interesse, que vocês acham importante para a formação de vocês. Falam, coloquem aí nos comentários, avisam, porque esse foi um dos cursos, inclusive, que a instituição trouxe como prioridade, justamente pela necessidade de vocês. Conforme vocês vão pedindo, né? Eles vão puxando essas necessidades, a gente vai gravando essas aulas e aí colocando aí para vocês terem acesso ao curso, tá? Então isso é muito bom, muito importante. Inclusive a farmácia hospitalar, apesar de eu não estar atuando, né, eu não sou farmacêutico de farmácia hospitalar, como eu falei para vocês desde a primeira aula, eu trabalho numa unidade básica de saúde, que é uma UBS, né, hã, mas a farmácia hospitalar, ela é uma área muito importante, muito abrangente, né, como eu havia falado desde o começo, tem um nível de complexidade muito grande, né, com relação ao atendimento, então é uma área muito boa e que também traz muitas oportunidades, né, não só para o farmacêutico em si, mas também para os técnicos, para os auxiliares em farmácia. Então, é uma área que está em expansão e que traz bastante oportunidades para o profissional da área da farmácia, tá? Então, foi um prazer, inclusive, trazer um curso assim tão legal, tão importante, né, para nossa área farmacêutica, tá? E como eu falei, sempre tragam novos cursos, coloquem lá que a gente sempre vai estar buscando esses cursos, trazendo informações para vocês, atualizando, isso é importante para a formação da gente, né? Até porque a gente tem muitas coisas que a gente esquece, tem outras que a gente não sabe, então são informações que sempre são relevantes aí para o nosso dia a dia, tá bom? Bom, galerinha, com relação aos comentários de elogios, foram diversos comentários, né? Então, eu não consegui colocar todos aqui, porque realmente foram muitos, né? Mas eu peguei uma da Carla Sartori que eu acho que vai acabar aí, né, finalizando, trazendo tudo que vocês que fizeram os elogios também colocaram, tá? Então ela escreveu lá: "Professor Murilo, me chamo Carla, sou servidora pública no cargo de auxiliar em farmácia numa UPA". Para quem não sabe, uma UPA é uma unidade de pronto atendimento, né, que é muito parecido com o pronto-socorro, embora as atividades são, diferentes, né, mas elas estão ali lado a lado, né, aliadas. E também ela é estudante de farmácia, né, então ela está indo para o segundo semestre. Nesse caso, ela possivelmente está fazendo curso de graduação, que é o bacharelado em farmácia, para ser farmacêutica. Ela falou que está gostando muito das aulas, que são claras e objetivas, né? E que gostaria que eu lesse esse comentário como forma de agradecimento pela ótima didática e disposição para ensinar, né? No caso, para mim. Então, eu quero agradecer não só a Carla, mas a todos que também fizeram esses comentários. E realmente eu fiquei muito feliz, viu, gente? Obrigado mesmo, tá? Vamos lá, vamos começar então com relação às dúvidas, né? A Silvana César, ela escreveu o seguinte: professor, por exemplo, se um médico estiver fazendo, por exemplo, procedimento na UTI, né? Por exemplo, se o médico precisar aumentar ou trocar uma dose de um determinado medicamento, né? Ele pode fazer isso sem a consulta do farmacêutico ou o farmacêutico tem que dar o seu aval em relação se aquele fármaco, se aquela dose estão de acordo com o quadro clínico do paciente, tá? Vamos lá, Silvana. Primeira coisa que a gente tem que aqui esclarecer é que o médico, tá? Ele, dentro de toda a hierarquia na área da saúde, né, com relação à decisão
ele sempre está acima, tá? Então, geralmente a última palavra sempre é a do profissional médico. Claro que eu não estou falando que é a exclusiva, é a mais importante, não é bem isso. O que eu tô querendo dizer é que geralmente é ele, o profissional, que vai decidir aquela conduta, não pode ou não pode fazer, tá? Então, sim, o médico ele tem total aval para fazer qualquer procedimento com relação ao paciente, seja com relação ao medicamento ou não, tá? Agora, no hospital, o que que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de equipe multi, né, multidisciplinar ou multiprofissional também, como é chamado, tá? E a equipe multi, ela sempre está lado a lado, trabalham juntos, né? Então, o que que acontece? Hoje, principalmente hoje, né, diferente do modelo que a gente tinha no passado, os profissionais, eles estão atuando em conjunto, né? Não é mais aquela forma como era separado, como era segregado, que inclusive o farmacêutico naquela época nem tinha, né, atuação com relação à parte clínica, né, ele ficava focado na farmácia, a farmácia geralmente era segregada, ficava bem escondida, ninguém tinha acesso, era bem difícil, então hoje a gente tem uma outra realidade, né, então sim, hoje nós temos o farmacêutico clínico aí que está cada vez mais conquistando seu espaço, né, isso é importante também, e por esse motivo, não só pelo farmacêutico, mas toda a equipe multi, toda decisão que é tomada, tá? Inclusive junto com o próprio médico, é feito em conjunto, tá? Então, por exemplo, no caso, sim, o médico ele pode fazer, tá? Como eu disse, ele tem essa última palavra, mas geralmente, por conta dessa atividade que é feita em conjunto pela equipe multi, ele sempre vai procurar um farmacêutico para fazer isso, tá? Justamente porque se tem um farmacêutico clínico ali que justamente faz o acompanhamento desses pacientes, avalia a interação medicamentosa, avalia o que ele está tomando, posologia, entre vários outros aspectos, por que não então usar o farmacêutico que tem todo esse conhecimento para aliar, por exemplo, nessas condutas, tá? Então, ele pode fazer, mas o que a gente observa no dia a dia é que sim, o médico ele atua em conjunto com a equipe multi e essa decisão acaba sendo tomada em conjunto, tá bom? Bom, com relação à pergunta do Marco Aurélio Lopes, né? Ele falou o seguinte: na aula 2, quando você fala da compra de medicamentos, né? Que na aula 2, para quem não lembra, a gente falou de toda a parte logística, né? Da parte hospitalar, da farmácia hospitalar, né? Então ele colocou: quando você fala na compra de medicamentos e dito que tem que calcular, mas que às vezes pode se consumir mais ou menos, no caso, comprando uma determinada quantidade que se acha certo, mas acaba, por exemplo, faltando, como que é feita essa reposição? Ela é feita só no outro mês ou tem um caminho emergencial para a reposição para não ficar em falta essa medicação? Marco, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui. Eu vou falar um pouco da minha realidade, do que eu trabalho numa UBS, tá? E depois eu explico com relação ao hospital, tá? Na UBS, o que muitas vezes acaba acontecendo é a falta de medicamento, tá? Mas vamos pensar no impacto que isso causa. Claro que quando a gente fala de assistência farmacêutica, a gente está falando de acesso ao medicamento. Independente do nível de atenção em que estamos inseridos, é importante que sim, o paciente, seja em que local ele esteja, ele tenha sim o acesso ao medicamento. Na verdade, isso é uma política que a gente encontra dentro da Política Nacional de Medicamentos e dentro da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né? Então, o que que a gente sabe? Sim, tem que ter o acesso. Primeira coisa, né? Primeiro fato. Se eu sei que que o paciente ele tem que ter o acesso ao medicamento, eu tenho que lembrar que para que ele tenha acesso, não pode ter falta, certo? No mundo ideal, nós sempre esperamos que nunca falte. A ideia, né, eu mesmo como farmacêutico, eu sempre quero que os meus lá as minhas prateleiras, né, onde ficam os meus medicamentos, sempre estejam cheios de medicamentos, né? Para que eu possa entregar a todos os pacientes que vão ali, que precisam do tratamento, tá? Mas no mundo real, né, agora saindo do ideal para o real, a gente sabe que não é bem assim que acontece, tá? Principalmente quando a gente se refere ao SUS, tá? Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes falta medicamento por N motivos, tá? Não vou ficar pontuando aqui quais, mas por N motivos acaba faltando e muitas vezes a gente não tem como atender uma determinada receita. Claro que isso não é o mais correto, tá? Como eu disse desde o começo, não é o ideal, tá?
Só que, numa UBS, quando a gente falta medicamento, geralmente a gente entrega o medicamento na UBS sempre ou para a equipe da enfermagem, né? Ou geralmente para o paciente que é o maior, que é o maior público que a gente atende ali no caso, tá? Se falta um medicamento ali, ele pode tentar conseguir em uma outra UBS, que seja próxima, por exemplo. Também tem os outros programas que tem do governo, como Farmácia Popular, Dose Única, entre vários outros, né? Mas tem um certo impacto? Tem. Mas o impacto não é tão grande quando a gente compara, por exemplo, com o nível hospitalar, tá? Porque no nível hospitalar o paciente geralmente ele tá ali acamado, tá internado, então preciso do medicamento, não tem uma outra opção, não tem como sair daquele hospital e ir em outro pegar, tá? Mas não que isso não aconteça na prática, tá? O que que eu queria também deixar claro aqui? Lembra que eu falei para vocês na aula 2 que a gente tem o estoque mínimo, a gente tem o estoque máximo, até mostrei para vocês as fórmulas que a gente usa, né, para calcular. E a gente tem o que a gente chama de estoque de segurança. Que esse estoque de segurança, eu até cheguei a comentar na aula 2, mas eu não cheguei a colocar a fórmula dele nem nada, porque na verdade existem várias fórmulas, vários métodos de você calcular esse estoque de segurança, tá? Só pra vocês procurarem aí que vocês vão ver que tem. Mas independente da forma que você vai calcular, o que, que é o estoque de segurança primeiro, né, para a gente poder entender? É justamente como o próprio nome diz, é um estoque que eu tenho de segurança para evitar que eu tenha falta do medicamento no hospital. Então, é uma coisa raríssima de acontecer, faltar medicamento no ambiente hospitalar. Por que eu falo que é raríssimo, né? Porque, primeiro que na farmácia hospitalar a gente tem várias áreas da farmácia. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem a farmácia central, a gente tem o CAF, a gente tem outras farmácias satélites. E muitas vezes o que falta em uma farmácia pode ter na outra. Então, muitas vezes, quando falta em uma farmácia, ele pode, por exemplo, pedir emprestado para outra farmácia que tem um medicamento ali no estoque dele, tá? Então, essa é uma das coisas que acontecem. A outra coisa que acontece é, como eu falei, esse estoque de segurança, ele é um cálculo que a gente faz justamente para evitar que exista essa falta, tá? Então, quando a gente tem até aqui o ponto do pedido que eu até comentei com vocês, que é quando eu sei que eu preciso comprar. Que é isso? Eu tenho uma determinada quantidade de medicamento no meu estoque e o ponto de pedido é aquela necessidade que eu encontro de pedir o medicamento naquele momento para não ter falta, tá? E aí eu levo em consideração vários fatores que inclusive eu coloquei na fórmula para vocês o ponto de pedido, como até mesmo a questão do atraso, que pode acontecer do fornecedor, tá? Então você tem que ter todos esses fatores que você vai calcular para você saber e evitar que tenha falta, tá? Já o estoque de segurança é o estoque que eu tenho, ou seja, é um a mais que eu tenho para evitar. Eu sei que em determinado mês ou até durante um determinado semestre, trimestre, enfim, seja como for, é consumido tantos medicamentos. Lembra como eu mostrei para vocês que inclusive a gente consegue calcular isso através do CMM, que é o consumo médio mensal, né? Mas esse estoque de segurança, eu sei que aquele consumo é padrão. Mas esse estoque de segurança é o que eu tenho a mais daquilo que eu já tenho no meu estoque normal, justamente para evitar aí uma possível emergência, né? Porque pode acontecer, tá? Então, se vamos supor que faltasse, se faltasse, dependendo do tipo de material, que inclusive eu também expliquei na aula 2, pode trazer um grande impacto, tá? Se for um medicamento, por exemplo, como lá na classificação XYZ, né? Por exemplo, no Z, que a gente não, a importância dele é bem menor, né? Ou seja, se faltar, eu consigo, por exemplo, trocar por um outro medicamento, eu consigo trocar por um outro procedimento que não vai trazer tão transtorno para o hospital. Ótimo. Tá, o problema é quando esse item é um item que traz um grande transtorno e que você não consegue trocar, porque não tem outra possibilidade, a gente não tem como trocar por uma outra, como eu posso falar, que seria semelhante, eu esqueci o termo, mas você não consegue fazer essa troca, tá? Porque só tem aquele no mercado, só existe aquele, por exemplo. Então, o que tem que sempre se avaliar, Marcos, são esses fatores. Além de você avaliar, claro, além de você já ter esse estoque de segurança para todos os materiais que você tem, e além do consumo médio mensal, que você também tem que ter, do estoque mínimo máximo que eu já venho comentando, também tem que se avaliar essa questão dessa criteriosidade desses materiais, o que eu posso substituir se caso faltar e o que eu sei que não dá para substituir, não pode faltar, tá? Então tem que ter como base tudo isso para você
não ter esse risco, né, da falta de medicamento ou até mesmo de materiais que não podem faltar no ambiente hospitalar. Tá tudo bem? Outra possibilidade é você até mesmo entrar em contato, é que tudo depende do serviço. Se é um hospital particular, a conduta é diferente, por exemplo, de um hospital público, você entende? Então, por exemplo, se é num público, aí você tem que ir lá ligar para a supervisão, por exemplo, a superintendência ali da região que você atua, para você ver o que pode ser feito. É uma das coisas que a gente faz lá, por exemplo, né? Quando falta medicamento lá no nosso estoque, eu vejo que tá falta, por exemplo, já há um bom tempo. Para não interferir tanto, não impactar tanto no serviço, o que eu faço? Eu entro em contato com a minha supervisora, né, e peço para ela, falo, olha, eu preciso de tais medicamentos para poder repor, porque eu já estou em falta em tantos dias, tal. E o que eles fazem? Eles pedem de uma outra unidade, por exemplo, e os medicamentos são transferidos para minha unidade, tá? Então isso é que pode acontecer. Às vezes também eles veem a possibilidade do próprio central de abastecimento mandar o medicamento, adiantar, né, o cronograma e enviar antes. Então tudo é conversado, tudo é feito. O que não pode acontecer, Marco, é simplesmente deixar chegar no ponto vermelho e faltar o medicamento. Isso não pode acontecer, tá? Então é justamente por isso que a gente tem todo esse controle, é justamente por isso que a gente faz mensalmente, seja mensalmente, seja semestralmente, seja anualmente, enfim, a gente faz essas contas, a gente faz esses cálculos, quanto menos, né, tempo menor, sempre falo isso, né, porque aí você evita possíveis surpresas que podem ocorrer aí no decorrer do caminho. Tudo bem? Cláudia Costa. A Cláudia Costa, né, primeiro ela agradeceu a aula, depois ela escreveu o seguinte: estava aqui pensando, quando chegou naquela parte, quase no final do vídeo, quando fala das desvantagens na distribuição de medicamentos individualizado, coletivo e unitário, né? Que foi o que eu falei para vocês na aula 2 também. Meu pai, em 2018, esteve internado em um hospital público por conta de uma cirurgia. Eu e a minha mãe observamos uma situação que agora, assistindo essa aula, me fez lembrar deste episódio. Um determinado analgésico que meu pai tinha que fazer depois da cirurgia, justamente para não sentir dor, né? Claro, parecia não fazer efeito nenhum porque a dor não passava. Quando ele recebeu a alta, compramos a medicação em uma farmácia de bairro, no comércio próximo de casa, e aí sim o analgésico começou a fazer o efeito, e aí sim meu pai foi melhorando. Por que a medicação no hospital não fez efeito? Será que é armazenamento errado? Será que o medicamento está vencido? Ou será que não tem uma garantia de qualidade? Vai saber, né? Aí ela deixou uns pontinhos aí pra gente pensar, né, sobre isso. Cláudia, o que eu posso responder com relação a isso? Não tem como eu te dar certeza, né, e te dizer é isso, é tal motivo, é outro motivo. Não, não tem como eu dizer porque, no caso, eu teria que ter avaliado isso de perto, tá? O que eu vejo aí? Se eles usam um determinado analgésico que não fez efeito, possivelmente faltou aí da equipe, né, que estava cuidando do seu pai, avaliar isso, tá? Porque quando o medicamento não faz efeito, o que está acontecendo? A falta de efetividade. Por que não está tendo efetividade? Tinha que ser avaliado. Principalmente pelo farmacêutico clínico que avalia, que acompanha o paciente de perto, tá? Ou pela equipe de enfermagem que também poderia estar ali próximo, né? Enfim, tá? E até mesmo pelo próprio médico que também fez a prescrição desse analgésico, tá? Então, assim, eu vejo aí, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas o que eu vejo aí nesse caso, pelo que você me descreveu, é que faltou esse olhar, tá? Faltou essa visão, faltou o profissional, e eu coloco principalmente o farmacêutico, porque é o farmacêutico que avalia a farmacoterapia, né? Eu falei para vocês isso na aula 4 de farmácia clínica, né? É o farmacêutico que vai fazer todas essas avaliações, né? Então, talvez faltou aí do farmacêutico esse olhar, essa visão de ter, né, esse cuidado de ver se o paciente está bem, se esse medicamento está fazendo efeito, se não está, por quê, o que está acontecendo, está tendo interação medicamentosa? Será que teve interação com outro medicamento que diminuiu a efetividade desse tratamento? Ou não? Será que também pode ter sido com algum alimento que ele estava comendo no hospital e não foi avaliado? Tá? Será que esse analgésico era o mais adequado para o seu pai? No quadro que ele vinha, será que realmente esse analgésico faria efeito? Tá? Então,
tudo isso tem que ser avaliado, né? É claro que, assim, um armazenamento errado poderia também? Poderia. Só que o armazenamento errado, a gente vai ter o quê? Vai ter medicamento que vai ter desvio de qualidade. E isso também, se tivesse acontecido, na hora que o técnico, que geralmente quem faz a dispensação é o técnico, né? Na hora que ele está fazendo, ele vai ver se o medicamento está ou não com desvio, se ele está com alguma alteração de cor, se ele está com alguma alteração de forma, né, que eu mostrei isso para vocês, inclusive na aula 4 também. Então, isso tudo teria que também ser avaliado antes da dispensação, tá? A mesma coisa para o medicamento vencido, a mesma coisa sem garantia de qualidade, que entra tudo na mesma questão. Que aí seriam as queixas técnicas que eu ensinei para vocês, inclusive na aula 4, tá? Então, são vários fatores aí que eu vejo que poderiam ter sido avaliados. Agora, dizer ao certo qual que é, não dá para saber, porque aí teria que ter avaliado mais de perto, aí teria ter que ver avaliado se o medicamento era o mais adequado, se teve interação, tudo isso que eu citei aqui, por exemplo, tá? E até mesmo fica uma pergunta para você, que, por exemplo, qual foi o analgésico que ele usou no hospital e qual foi o analgésico que vocês compraram na farmácia? É o mesmo? É a mesma dosagem? Sabe? Então também isso tem que ser avaliado também, tá? Ok? Bom, aí a Bárbara Martins, ela fez uma pergunta, que eu acho uma pergunta muito importante também, né? Que é o que são prions? Eu não sei se vocês lembram que eu falei isso para vocês na aula 3 de farmacotécnica, lá na parte de gerenciamento de resíduos, né? Foi mais no final da aula que eu comentei sobre os tipos de classificação que a gente tem quando a gente vai fazer, né, o descarte de materiais. Aí classe A, B, C, D e até o E, né? E no A, na categoria A, que são os biológicos, né? Aí, como eu falei para vocês, ele é dividido, né, em A1, A2, A3, A4 e A5. E no A5, justamente, ele fala, né, do descarte de materiais, no caso, peças anatômicas, né, que estão contaminadas com prions, tá? O que são prions? Prions, na verdade, não é uma coisa que a gente ouve muito, assim, né? É muito comum de se escutar. A gente só lembra dele quando a gente pensa na doença no qual ele está envolvido, né? Não sei se vocês já ouviram falar da famosa vaca louca, né? Que foi aí uma epidemia que aconteceu entre os bovinos, né? Vaca, o boi, enfim, né? Em que eles estavam morrendo, né? A vaca louca, na verdade, que é a encefalopatia, né? Enfim, e essa doença é causada justamente pelos prions, né? Inicialmente se achava que quando começou a buscar a causa, achavam que era um vírus, né? Não, isso é viral, algum vírus causou, né, essa doença. E aí depois, no fim, descobriram que não era vírus, né? Eram prions, né? Justamente porque não tinha nenhum componente viral ali, não conseguiram achar quando fizeram a avaliação, né, do tecido morto, que no caso, gente, os prions eles atingem o cérebro, tá? Então são doenças neurológicas, tá? E aí avaliaram, viram que tinham ali partículas, né? Que no caso são estruturas, são aminoácidos que estavam alterados, tá? Então aí eu coloquei a imagem do que seria um prion normal e o que seria um prion patogênico, tá? O que seria esse prion patogênico? É uma alteração do aminoácido, principalmente quando ele altera para essa estrutura que é chamada de beta-hélice, tá? Como vocês podem ver aqui em vermelho, né? Vou passar o mouse aqui para vocês verem, tá? Essa alteração que foi o que eles encontraram quando eles viram, tá? Então é uma alteração dessa estrutura, né, proteica, tá? De aminoácidos que promove, né, infelizmente, essa doença, tá? Então, eles até falam que é uma infecção causada por prion, tá? Porque a causa lesiona o tecido e tudo mais. Mas o prion basicamente é isso, é essa alteração dessa estrutura, tá? Que pode aí promover, infelizmente, né, essa doença que é a encefalopatia, tá? Inclusive não só em vacas e bovinos, mas também tem doença causada, né, encefalopatia causada também em humanos, tá? Tem até o nome da doença que eu não lembro agora de cabeça, mas também que atinge os humanos, tá? Então tem essa da bovina e tem também a que atinge os humanos, ambos causados por prions, tá bom? Aí o Arinaldo Félix, ele comentou: Estou gostando muito dessas aulas, são muito produtivas. Trabalhei em farmácia e drogaria por 2 anos e gostaria muito de entrar para a farmácia hospitalar. Então, Arinaldo, que legal que você tem a experiência aí, né, da farmácia da drogaria, ter essa visão do que é atuar na atenção primária, vamos dizer assim, né? Porque mesmo que a drogaria ela tem mais um perfil comercial, ela também está ali principalmente para atender esses casos, né, da atenção primária, principalmente, embora também atende outras, né? É,
E eu espero que você consiga entrar aí na farmácia hospitalar, né? Que se esse é o teu sonho, se é a sua vontade, vai sim a fundo, né? É muito bom. E assim, o legal é que a farmácia hospitalar ela tem um perfil bem diferente das outras farmácias, né? Então você tem a visão aí, você tem uma oportunidade de vivenciar de tudo um pouco ali, né? Se você vai para farmácia, por que que eu tô falando isso? Se você vai para farmácia de manipulação, por exemplo, você vai fazer só manipulação. Se você vai para a farmácia, por exemplo, do SUS, você vai trabalhar basicamente com a dispensação. Se você vai para a farmácia, para a drogaria, você também vai trabalhar basicamente com a dispensação, né? E lá no hospital, não, você vai ter a farmácia, a farmacotécnica, que é o que faz na farmácia na manipulação, você vai ter a parte da dispensação, você vai ter outras coisas que a gente não faz também, como fracionamento. Então, são diversas atividades, né, que são desenvolvidas e que trazem enriquecimento para o profissional que atua. Porque geralmente quem atua em farmácia hospitalar, gente, trabalha em qualquer lugar. Porque você aprende de tudo um pouco. Então você tem aí cacife para ir para qualquer área, tá? Então, boa sorte aí na busca, viu? Cláudia Coelho, ela comentou: Boa noite, Murilo. Gostaria de saber como que acontece o procedimento de estágio do estudante de farmácia em farmácia hospitalar. Seria uma questão entre o aluno e a gestão do hospital ou necessita passar pela indicação da instituição de ensino? Então, gente, vamos lá. O que que acontece, Cláudia? O estágio, tá? Que é obrigatório, tá, gente? O estágio para quem faz a faculdade de farmácia, ele é obrigatório, tá? É, tudo vai depender do que o MEC padroniza, tá? Em primeiro lugar. E o MEC ele coloca o quanto que tem que ter de porcentagem de estágio numa determinada área. Então, por exemplo, quando eu fiz farmácia, né, um bom tempo atrás, a única exigência que tinha de fazer estágio era indústria, tá? E drogaria. Ponto. Não tinha outra obrigatoriedade. Poderia fazer estágio em análise clínica? Poderia. Mas, por exemplo, já não contaria como um estágio obrigatório. Entende? Então, primeira coisa, Cláudia, que você tem que ver, que a gente tem que diferenciar aqui, tá? É o estágio obrigatório e o estágio optativo. O obrigatório é aquele que está na grade da sua faculdade e no qual ela exige que você tem que fazer para você se formar, tá? Hoje, inclusive, né, na graduação, eles exigem, da farmácia no caso, né, eles exigem estágio na indústria, eles exigem o estágio em análises clínicas e exigem o estágio em saúde pública, né, e assistência farmacêutica, tá? Que tá ali. Aí na saúde pública eles colocam drogaria, colocam a própria farmácia do SUS, né, independente de qual for, se é AMA, se é UBS, aí entre outros, no próprio hospital também, tá? E assim vai. Agora, claro que se na sua faculdade, por exemplo, lá na sua faculdade não tem a exigência de ter estágio em farmácia hospitalar, então você pode fazer o estágio de farmácia hospitalar como optativo, tá? Aí, é claro, você vai ter que entrar em contato com a sua instituição e com o hospital no qual você tem interesse. Primeiramente, vai atrás no hospital que você quer fazer, tá? Eles vão avaliar, vão te falar quais são os critérios, tudo mais, vão te explicar o que precisa para fazer o estágio, tá? E aí, com base nisso, você vai na sua instituição e fala: Olha, eu estou arrumando o estágio, quero fazer nessa área e gostaria de saber quais são os trâmites. E aí lá eles vão te explicar o que pode fazer, tá? Se não for um estágio obrigatório, mas que conte de alguma forma como horas e que ajude, enfim, que possa eliminar algum tipo de estágio que você tem, que bom. Agora, se não for, se for, também não for obrigatório e não eliminar nenhum dos que você precisa fazer, e você quer fazer e está tendo a oportunidade, por que não fazer, né? Então é bom fazer, faz sim, é bom porque vai enriquecer seu conhecimento, você vai gostar. Às vezes tem a oportunidade até de se efetivar dentro da área, então, tá bom? Bom, a Fernanda Mendonça, ela fez duas perguntas. A primeira seria, né, quais seriam os cursos que completariam meus conhecimentos dentro de uma farmácia hospitalar? Bom, Fernanda, primeira coisa, né? Eu não sei se você já atua ou não na farmácia hospitalar, tá? Se você não atua ainda, as duas opções são: ou você faz um curso de um técnico em farmácia em farmácia, né? Farmácia hospitalar não existe, técnico em farmácia, tá? Ou você faz a graduação em farmácia, tá? Tanto como farmacêutico como técnico, você vai atuar ali dentro do hospital, tá? Segunda questão. Se você já está, no caso, né, dentro da farmácia hospitalar, os cursos que você pode fazer para completar os seus conhecimentos são cursos como esse que você está fazendo aqui com a gente, tá?
que são cursos de profissionalizantes, que vão te trazer o conhecimento, te dão inclusive certificados, isso é importante também, você pode até entregar na tua empresa, né? Isso é bom para você, até mesmo para crescer dentro da área, tá? Se você já é formada em farmácia, no bacharelado, né? Aí seria interessante você procurar fazer uma pós, tá? Uma especialização ou um mestrado na área, enfim, né? Porque são cursos que vão te especializar, tá? O curso de especialização, principalmente, porque ele vai te tornar especialista naquilo, tá? Você vai ter um curso que vai te formar basicamente só nisso. Então, você vai ter mais conhecimento, você vai entender melhor a área, porque na graduação a gente tem uma... É muito genérico, né? Tanto que a formação em farmácia ela é generalista. E, e muitas vezes você não consegue, você tem o curso, você tem um conteúdo, você vê ele em apenas em um semestre e apenas, sei lá, são 60, 90 horas de disciplina, né, em um semestre ou em um ano que seja, mas é pouco tempo, né? E aí você vai fazer uma pós-graduação que você vai pegar aí, sei lá, 500, 300, o mínimo é 360, né? 360 horas, né? Você tem curso aí de 400, 500 horas. E que eu acho bem interessante para quem gosta da área hospitalar, fazer residência, esse é fundamental. Mas para fazer residência tem que ter a graduação, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando, pós-graduação, mestrado, doutorado e até mesmo a residência, tem que ter a graduação. Então, o primeiro passo é se graduar. Aí, o segundo passo é ir para uma dessas áreas, tá? A residência, ela também tem um grau de formação em pós-graduação e especialização. Só que a diferença é que você vai ter muita mais prática do que teoria. E são, tipo, eu não lembro quantas horas são, mas é uma quantidade de horas muito grande, tá? Que você tem na parte da residência, são 2 anos geralmente que eles pedem, e você fica ali, na prática. Tem teoria, mas é muito mais prática do que teoria, tá? Mas seja qual for o caminho, se for residência, se for uma especialização, se for um mestrado na área, não sei se tem um mestrado em farmácia hospitalar, mas se tiver também, ou até mesmo um doutorado, são caminhos que você também pode seguir, tá? Do demais, são cursos que também te complementam, como esse que a gente está dando aqui, e entre vários outros cursos voltados para essa área, tá bom? Aí a outra pergunta da Fernanda é: o refracionamento é um exemplo de manipulação de não estéreis? Vamos lá. Fracionamento de medicamentos não é necessariamente, Fernanda, um exemplo de manipulação de não estéreis, tá? Porque, por exemplo, quando a gente vai fracionar comprimidos que a gente vai mandar para um paciente, um comprimido não necessariamente ele é um produto estéreo, tá? Lembra que eu falei para vocês a diferença que os produtos, as manipulações de medicamentos que são estéreis são aqueles que são feitos num fluxo laminar, você tem que ter toda aquela paramentação, não pode ter contato com o medicamento, né? Geralmente tem que ter uma antecâmara, né? Tem que ser uma sala própria para aquilo e tudo mais. Que aí entra aí, por exemplo, soros, antineoplásicos também, quimioterápicos, né, no caso. A gente tem também a dieta, né, inteirar os alimentos que vão, né, que são administradas, né, por via endovenosa, tudo mais, também tem que ser manipulado, não pode ter nenhum tipo de contaminação, porque você está colocando diretamente aonde? Na corrente sanguínea do paciente. Lembra que eu falei isso para vocês? E por esse motivo, esses medicamentos que vão direto para a corrente sanguínea, eles têm que ser completamente assim. A gente já tem isso para todos, né? Essa exigência de ter aquela manipulação que não pode ter nenhum tipo de partícula, que tem que estar limpo o local, é para todos, mas principalmente para esses, porque esses vão aí entrar direto na vinda venosa do paciente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então não, no refracionamento não é um exemplo de manipulação de não estéreis, tá bom, Fernanda? Eu não sei se ficou claro agora, mas a diferença do estéreo para o não estéreo é isso, tá? O estéreo é aquele que vai entrar direto na corrente sanguínea, tá? E geralmente então são o quê? Geralmente não. Obrigatoriamente são o quê? São soluções, tá? Porque para entrar diretamente na corrente sanguínea tem que ser em solução, por exemplo, tá? Já as outras demais formas, como comprimido e outros procedimentos que eu já mostrei isso para vocês na aula 3, eles não necessariamente não são estéreis, né? Então, por esse motivo, tem sim a exigência de estar limpo, que eu já mostrei isso para vocês na aula 3, tá? Mas não tem essa manipulação tão exigente de ter um fluxo laminar, por exemplo, como no caso de um estéreo, tá bom?
Aí a Andresa Alves, ela perguntou: poderia explicar mais detalhadamente a diferença entre os sistemas de dose unitária e individualizada? Eu sempre tive dúvidas de entender a diferença por serem muito parecidos. Obrigada. E realmente, né, Andresa? São bem parecidos, tá? Vamos fazer um apanhado aqui geral. Quando a gente fala da distribuição da dose coletiva, também como é chamada, né? A gente lembra daquela prescrição que você atende o departamento, tá? Então você manda tantos comprimidos para aquele departamento, você manda tantos soros para aquele departamento e assim vai, tá? Não tem fracionamento nesse caso. Já na dose individualizada e na dose unitária, a gente tem um atendimento mais personalizado, tá? Então, no caso da dose individualizada, qual que é a diferença dela para a dose unitária? Na dose individualizada, você vai atender a prescrição daquele paciente. Então, vamos supor, o médico ele manda lá, tá, a receita, com todos os medicamentos que vai para aquele paciente. Você vai mandar exatamente os medicamentos que vão para aquele paciente. Você separa e manda para eles. Quando chegar lá na enfermagem, o pessoal da enfermagem vai administrar. Eles que vão triar, inclusive, lá os horários e eles que vão administrar os medicamentos no paciente, tá? Ponto. É isso. Essa é a dose individualizada. Mas qual que é a diferença para a dose unitária? Simples. A dose unitária, a farmácia vai fazer o fracionamento, tá? Olha a diferença. Na individualizada, a gente não faz fracionamento. A gente entrega o medicamento para a equipe de enfermagem, para aquele paciente. Diferente da coletiva, né? Que é para o departamento. É para aquele paciente, vai atender ele. Só que quem vai entregar, quem vai administrar para eles lá e vai triar o horário vai ser a enfermagem. Já na dose unitária, não. Quem vai fazer isso é a farmácia. Então você vai, literalmente, e geralmente é feito, até que tá aqui, ó. A dispensação é feita em nome do paciente e segue uma prescrição médica com horários pré-estabelecidos a cada 24 horas, tá? Então ele vai prescrever dentro desse período, ou seja, por dia, vai ter aquela quantidade. Ah, ele vai tomar 3 comprimidos, sei lá, de 8 em 8 horas, que são 3 vezes ao dia. Ok, então eu vou mandar exatamente, somente 3 comprimidos fracionados. Entendeu? Diferente do outro, que ele poderia falar, vai tomar, por exemplo, dipirona de 8 em 8 horas por 3 dias. Eu vou mandar a cartela com a quantidade que ele está pedindo para atender. E até mais, dependendo, porque às vezes a cartela a gente tem que mandar mais. Na unitária é por dia. E essa dose, ela é feita monitorada pela equipe de farmácia. Então ela vai, ele que vai, a farmácia que vai tirar, tem que tomar tanto, então vai tomar tal hora, tal hora, tal hora. E ele vai entregar para essas horas, essa quantidade, tá? E aí a enfermagem vai buscar conforme esses horários, não vai ser entregue tudo de uma vez, entendeu? Então você tem um controle muito maior, tá? Diferente da individualizada, que por mais que você está entregando para o paciente, você não tem esse controle de entregar de acordo com o horário. Você está entregando, a enfermagem vai triar. Agora, no caso da dose unitária, não. Você vai entregar para a enfermagem que vai buscar de acordo com esses horários. Ó, agora vai dar esse. E entrega só apenas aquele. Passou 8 horas, vai voltar a enfermar. Agora vai ser esse aqui que vai dar. E vai entregar. Então você consegue entender, na dose unitária você tem um atendimento muito mais personalizado quando comparado com a individualizada. E você consegue ter esse critério mais rígido com relação à dose individualizada. Tá? Eu acho que agora ficou um pouco mais claro. Tudo bem? Aí a Danúbia Brito, ela colocou, excelente aula e ótimo professor, obrigado, Danúbia. Gostaria de saber se para trabalhar na farmácia hospitalar é somente farmacêuticos. Não, tá? Como eu falei lá, acho que não lembro se foi na primeira aula, eu não lembro qual foi a aula, não é só o farmacêutico que atua, tá, Danúbia? Pelo contrário, tá? A gente tem muito mais técnicos, muito mais auxiliares do que farmacêutico, tá? Por quê, gente? No dia a dia, quem vai colocar a mão na massa, que vai lá fazer o fracionamento, que vai manipular, que vai separar os medicamentos e tudo mais, são os técnicos. O farmacêutico, ele vai estar ali mais para fazer a parte de gestão, tá? Então, o farmacêutico, vocês podem ver que isso é em todo o ambiente. Por exemplo, na enfermagem, quem é que vai estar lá aplicando a vacina? Por exemplo, lá onde eu trabalho, né, na UBS. Quem é que vai estar coletando sangue para fazer exames? Quem é que vai administrar medicamento quando o paciente chega com dor? É a equipe de enfermagem? Sim, mas quem faz isso? São os técnicos de enfermagem ou os auxiliares de enfermagem, não é assim? E o enfermeiro, o que ele faz? Ele fica mais na parte de gestão,
tá? Ele vai fazer mais a parte assistencial, que é a parte clínica da enfermagem, e a parte de gestão. O farmacêutico é a mesma coisa, a gente tem os técnicos, os nossos auxiliares que vão fazer a parte da manipulação, fracionamento, dispensação, que no caso do hospital é diretamente para o setor, como eu falei para vocês nesse primeiro momento, né? Ou diretamente para o paciente, né? Enfim, não, mas diretamente para o paciente que eu digo, né? Se for dose individualizada e unitária, independente de como for, mas que vai direto para aquele paciente, quem vai vir buscar a enfermagem. Então a gente sempre entrega para o setor, né? É isso que eu sempre falei, é isso que eu tô querendo falar aqui, tá? Para ficar claro. Enfim, mas quem faz isso são os técnicos. O farmacêutico ele faz a parte clínica e ele vai fazer a parte de gestão, tá? Então, não é só o farmacêutico que atua, viu, Danube? A gente tem sim os técnicos, a gente também tem os auxiliares. E para atuar, inclusive, você tem que fazer o curso, tá? Então, se vocês. Não só para você, tá, Danube? Para todos que têm interesse para atuar na farmácia hospitalar, tem que fazer o curso, tá, gente? É importante. Faça o curso técnico primeiro, se vocês acharem assim melhor, tá? Para poder entrar na área, entender como funciona ali a parte técnica. E depois, se tiver oportunidade, faça a graduação. Ou se quiser já iniciar a graduação também, que vai a critério de vocês, o que vocês acharem mais viável, tá? E aí vocês vão atuar como farmacêutico, se fizer a graduação e fazer toda essa parte que eu falei, tanto clínica como de gestão, tá? É legal ter os dois, porque o técnico vai te trazer mais essa visão técnica, você vai entender mais. Não que o farmacêutico não saiba, mas o farmacêutico não põe tanta mão, ele vai estar mais na parte de gestão, ele vai estar mais supervisionando, e o técnico vai estar ali no dia a dia fazendo aquilo, tá? Então, quem tiver a oportunidade de fazer os dois é uma boa, tá? A Viviane e a Marcinha e o Agnaldo fizeram perguntas muito próximas, muito parecidas, e aí eu coloquei, né, tudo num só e vou comentar, responder tudo de uma vez, tá bom? Vamos lá, primeiro da Viviane. Gostei muito da aula, acredito, né? Gostaria de tirar uma dúvida referente à aula 3, que é a parte da farmacotécnica. Qual colocar o correto para descartar os psicotrópicos já vencidos? Ah, tá. Ela tá falando da aula 3, gente, que é de farmacotécnica, mas na parte do gerenciamento de resíduos, tá? Aí a Marcinha também colocou, ótimo, sobre medicamentos, quando estão vencidos na farmácia, o que podemos fazer? E o Agnaldo também comentou, qual é o caminho legal para o descarte dos psicotrópicos vencidos, quebrados, avariados na farmácia hospitalar, tá? Eu vou falar da experiência que eu tenho dentro da UBS, que é muito idêntico, se não for o mesmo, tá? Também na hospitalar. Medicamentos que são vencidos, inclusive na UBS a gente tem muitos, né, que não nossos, assim, né, até mesmo de pacientes que trazem medicamentos em desuso, ou que ele pegou e aí viu que tinha muito, acabou trazendo, infelizmente a gente não pode colocar no estoque de volta, tá, gente, isso é importante, tem que descartar. Então, nesses casos, por exemplo, como que funciona? A gente tem duas formas de fazer esse descarte, tá? Independente da forma como é feito, tá? A gente tem que lembrar do grupo que eles estão enquadrados, tá? Tanto psicotrópicos como os outros demais medicamentos, eles estão enquadrados na categoria B, tá? Que é aquele que vai o saco laranja, que eu mostrei para vocês, que tem aquele símbolo do risco químico, né? Que é aquela caveira, né? E tudo mais, tá? Os medicamentos que não são psicotrópicos, o que a gente faz? Lá a gente coloca, depois que enche, né, que a gente fecha o saco, né, para descarte, a gente entra no site da Ecurbis, tá? E a gente solicita para eles vir para retirar os nossos medicamentos vencidos, tá? Então a gente faz todo o preenchimento no site deles, dos medicamentos que tem lá, se venceu ou não, tá? E coloca o motivo do descarte. Eles geram um protocolo pra gente, a gente guarda esse protocolo, geralmente até pode imprimir o protocolo e colar lá, né, no plástico, para se tiver alguma, por exemplo, fiscalização da vigilância sanitária ou até mesmo do próprio conselho de farmácia, você tem ali o comprovante de que você pediu e está no protocolo. Lá, o procedimento da Ecorbis é 10 dias, né, até 10 dias úteis para retirar os medicamentos na unidade, tá? E eles vão, certo? Então, os medicamentos normais são feitos assim, tá, gente? Ponto. Básico assim. Agora, os psicotrópicos, por serem controlados, tá, gente? Aí já tem uma exigência maior. O que eu faço lá? Quando os meus medicamentos psicotrópicos vencem, ou quando acontece de quebrar um, tá, Agnaldo? O que a gente faz? A gente entra, eu aviso a Covisa, eu tenho um e-mail próprio da Covisa, né, que é um departamento dentro da Anvisa, que é a Vigilância Sanitária. Eu mando e-mail para eles e coloco lá, olha,
coloco quais são os medicamentos, a gente tem até um protocolo que eles mandam pra gente o formato que a gente tem que mandar, eu coloco lá o medicamento, o lote, se venceu ou não, a data que eu tô fazendo, assino, tudo mais, tá? E aí eu mando para eles por e-mail escaneado e peço para eles me gerarem um protocolo. Eles respondem o e-mail falando, mostrando, mandando o protocolo, a gente guarda o protocolo e fica lá. Aí o que acontece? Esses eu não posso pedir para a EcoUBS ir lá retirar. A gente deixa guardado, deixa separado, porque quem vai retirar é a própria Covisa. Eles vão até lá, chegam e fazem a conferência. Inclusive, isso que eu faço para eles por e-mail, que eu peço por e-mail, eu também imprimo e deixo dentro do mesmo saquinho que eu deixei os meus medicamentos que eu coloquei que eles precisam ir lá retirar, tá? E eu deixo lá até eles irem retirar. Então, a conduta é diferente de acordo com esses tipos de medicamentos, tá? A mesma coisa se é um caso de um quebrado e um avariado, Aguinaldo, a gente também tem que pegar os caquinhos do que a gente tem da ampola, tá? E separar, deixar ela guardada, claro, cuidado, né? Porque como é um material que pode pérfuro cortante, então tomar os devidos cuidados quando você for acondicionar. Mas tem que ter, tá? Tem que ter ali para você mostrar que de fato ele foi averiado, que de fato ocorreu uma quebra ali no momento que você foi pegar, que acontece, né, gente? Pode acontecer, isso é normal, né? Na hora que você vai pegar a ampola na mão, tá? Mas é preciso fazer esses procedimentos também, tá bom, Aguinaldo? Joelma, ela perguntou, primeiro ela perguntou, farmacêutico trabalha dentro de laboratório? Sim, farmacêutico ele atua em diversas áreas, tá, Joelma? Então ele pode atuar na farmácia hospitalar, que inclusive é o foco da nossa aula aqui, na farmácia da UBS, como eu estou, na farmácia do AMA, na farmácia de pronto-socorro, UPA, CAPES, hospitais, que eu acabei de falar também, né? Enfim, ele pode trabalhar em qualquer área da saúde, até mesmo nas drogarias, e na manipulação, tá? Pode trabalhar com análises clínicas, pode trabalhar no laboratório. O laboratório que você fala, não sei se você está se referindo ao laboratório de análises clínicas, se for esse, sim. Se for laboratório farmacêutico, por exemplo, como indústria farmacêutica, também pode. Existem laboratórios oficiais, que são aqueles do governo, né? Como aqui em São Paulo, que a gente tem a FURP, né? Por exemplo, tem a Farmanguinhos e tem vários outros. O farmacêutico também pode e deve atuar, inclusive, nessa área. E os laboratórios também, que são os particulares, que no caso são as indústrias farmacêuticas, que a gente também chama. Então, qualquer uma delas, o farmacêutico sim pode trabalhar. E deve, né, gente? É importante ter um farmacêutico também na indústria, tá? Inclusive é um campo aí que tem bastante área para atuação do farmacêutico, até mesmo na farmacovigilância que a gente comentou aqui numa das aulas, também na indústria tem, tá? Aí a outra pergunta é: existe alguma especialização para atuação como farmacêutico hospitalar? Sim, existe, tá? É a pós-graduação em farmácia hospitalar. O SBRAF, que eu falei para vocês, que é a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que eu até falei para vocês em uma das aulas, ele oferece o curso de especialização em farmácia hospitalar e ele tem um outro especialização em farmácia clínica. Então ele tem os dois, tá? Existem outras instituições que também oferecem cursos de pós-graduação em farmácia hospitalar, tá? Então dá uma procurada assim, Joelma, que tem, tá bom? Aí a Lara Kelly Ferreira lá falou: lá, Murilo, indica algum livro sobre esses assuntos específicos? Gosto muito dessa área, mas a minha grade não tem essa disciplina específica. Que pena, viu, Lara? Uma pena mesmo. Estou procurando outros meios para o estudo. Que bom que, né, mesmo você não tendo a oportunidade de ter essa disciplina, você correu atrás, né, e quer ir conhecer mais essa área, tá? Eu coloquei aqui algumas opções de livros que eu tenho, que eu conheço, tá? Não são todos que eu tenho, mas alguns que eu conheço, e que eu acho que é interessante para você, tá? Não só para você, mas todos que têm interesse em especializar nessa área, tá, gente? Eu amo livros, né? Eu adoro livros. Vocês podem ver aqui no vídeo, dá até para ver uma parte da prateleira dos meus livros, tá? É, alguns livros que eu indico é esse daí do Farmacêutico Hospitalar, tá? Ele é um livro muito bom, né? Que inclusive tem o Marcelo Polaco Bisson, que é esse terceiro autor aqui, tá? Que ele, inclusive, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de São Paulo, tá? Então ele é uma figura bem importante, bem conhecida aí no ramo também, vale a pena, tá? E que inclusive tem até a participação de uma professora que me deu aula, que é a Catarina Cani, que eu gosto muito dela, né, uma ótima professora também que me formou na graduação. Ela também fez parte aí como coautora desse livro, né? Ela ajudou aí na escrita dele também. Então,
é um que eu indico. Tem esse que eu acho também muito bonito, que é esse Ciência Farmacêutica, a capa dele chama bem atenção, né? Que fala aí da parte da abordagem da farmácia hospitalar. E aí ele traz diversos conteúdos, ele fala até inclusive da farmácia clínica também, é bem interessante, acho que também vale a pena dar uma procurada por ele também, tá? O SBRAF, gente, ele também lançou esse guia de boas práticas em farmácia hospitalar e serviços de saúde, tá? Então também é um livro bem legal. Eu acho que vale a pena aí vocês terem, não é muito caro, tá? Eu acho que é uma opção também, tá? E tem esse de prática em farmacêutica no ambiente hospitalar, que eu não tenho esse livro, mas eu tive a oportunidade de folhear ele numa livraria e eu achei bem interessante o conteúdo dele também. Então também indico aí para você, tá, Lara? Também na parte clínica, porque tudo aquilo que eu mostrei para vocês é toda a parte geral, né? Agora, na clínica em específico, eu tenho esse livro que eu tenho, que eu... Na verdade, todos esses aqui que estão aqui nessa página eu tenho, tá, gente? Todos os 4 livros eu tenho. Porque, como eu falei para vocês na primeira aula, eu sou formado em farmácia clínica, eu sou farmacêutico clínico. Então, eu gosto muito dessa parte na área clínica da atenção farmacêutica, tá? E esse é um livro aqui que eu gosto muito, tá? Que é da Silvia Sturpitz, que é muito bom, de farmácia clínica e atenção farmacêutica. A Silvia Sturpitz, ela é uma farmacêutica lá do Hospital das Clínicas, né, da USP. Eu não sei se é do Hospital das Clínicas, ela faz parte da USP, ela é professora da USP, das Ciências Farmacêuticas, né, e ela tem aí prática há muitos anos na área clínica, e esse livro é um livro muito legal, acho que vale a pena, e inclusive usei muito ele para criação das minhas aulas, tá? Ele fala de toda a parte, não só clínica, mas ele fala de tudo isso que eu falei para vocês, da parte de farmacotécnica, tá? Fala também de farmacoeconomia, que eu não consegui abordar com vocês por causa do conta do tempo, mas fala de farmacovigilância, fala de tudo. Então eu acho que é um livro bem completo, acho que vale a pena adquirir um livro como esse, tá? Um outro que eu tenho uma paixão muito grande, que é esses medicamentos na prática da farmácia clínica, eu tenho ele aqui, eu uso ele muito, principalmente para quem atua na parte clínica, é muito bom. Porque ele fala de todos os medicamentos que a gente que tem, assim, não todos no mercado, claro, mas os que mais são prescritos, geralmente, tá? E ele fala de tudo, assim, fala de interação, de reação adversa, posologia, fala até com relação às condutas que você tem que ter de acordo com as classes especiais, como gestantes, idosos, crianças, a conduta farmacêutica, é muito bom, um livro bem legal, acho que vale a pena também, tá? Esse manual de farmácia clínica e cuidado ao paciente, que é do Sírio, né, do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, ele é um livro bem legal também, bem interessante. Ele fala de toda a parte clínica também, da farmácia clínica, como que é a farmácia clínica dentro do Sírio-Libanês. Então, acho que também é um livro interessante. E um outro que eu tenho paixão e muito grande é esse de farmacoterapia, tá? Que inclusive são 2 volumes, dá para vocês adquirirem de forma separada ou comprar os dois juntos. Eu comprei os dois juntos porque eu falei, bom, eu quero ter os dois, né? E acho que é um livro muito bom. São 2 livros muito bons, porque ele fala de toda a parte da farmacoterapia, tá? Porque, por exemplo, o livro da Silvia Sturpitz, aqui de farmácia clínica e farmacêutica, ela vai dar um apanhado geral, mas eles não estão falando especificamente das doenças, né? Não é um livro de farmacoterapia. Assim como aqui, esse aqui de medicamentos na prática, né, da farmácia clínica que eu gosto muito, ele vai falar do medicamento, mas não da doença. E a farmacoterapia, ela avalia o geral. Então, ela vai falar da doença, das diferenças entre elas, por exemplo, no diabetes, que tem o diabetes 1, o diabetes 2, como que faz, qual que é o tratamento mais adequado para o diabetes tipo 1, qual que é o tratamento mais adequado para o diabetes tipo 2. Então é muito bom, principalmente para quem vai para a área clínica, é um livro que vale a pena ter, tá? Então, são esses livros aí que eu indico para você, tá, Lara? Existem outros no mercado, tá, gente? Existem diversos, eu queria poder colocar todos aqui, mas por conta do tempo eu não consigo, mas dá uma pesquisada que tem uns livros muito bons, vale a pena, tá? Cláudia Coelho, ela colocou: gostaria de uma explicação sobre o peso salarial do farmacêutico. Recentemente foi aberto aqui no meu estado, Paraíba, um concurso público estadual, no qual está sendo oferecido remuneração de 1.500 com carga horária de 40 horas para farmacêutico. Inclusive, alguns conselhos locais daqui ativaram o Ministério do Trabalho para que o mesmo possa intervir nesse caso. Bom, vamos lá. Apesar do tema não ter relação com a farmácia hospitalar, eu achei interessante a gente discutir isso aqui, Cláudia, porque realmente é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, tá, gente? A gente tem um piso salarial, tá? Esse piso salarial, ele é colocado de acordo com a região, tá? Então, sim, tem regiões em que o piso é maior, tem regiões que o piso é menor, tá?
Independente se da região que esteja, você sempre tem que estar atento ao que o que o conselho de classe, né, que no caso é o Conselho Regional de Farmácia, padroniza, tá? Então, se eu não sei quanto que é no teu estado, por exemplo, aqui em São Paulo, o mínimo, eu não sei se já atualizou, tá, gente? Mas se eu não me engano é 3.000 e alguma coisa, tá? Não sei se é 3.500, se é 3.300, eu não lembro ao certo. Esse é o mínimo, tá? Ou seja, não pode se pagar menos que esse. Claro que também tudo vai de acordo com a carga horária, porque tem farmacêutico que trabalha 40 horas, eu, por exemplo, trabalho 40 horas. Tem farmacêutico que trabalha menos, trabalha, sei lá, 30 horas semanais, tem outros que trabalham 20. Então, tudo também vai de acordo com a carga horária, tá? Então, por isso que toda vez que tiver dúvida, liga no conselho, os conselhos estão aí para isso, tá? E até mesmo no sindicato, se você tiver algum sindicato no qual te representa e informa, fala, ó, eu quero saber se isso está certo, tá? Nesse caso, como você já mesmo colocou que o próprio conselho já ativou o Ministério do Trabalho para poder avaliar o caso, então possivelmente está errado, com certeza, né, nesse caso, então eles vão ter que avaliar, tá? Mas, gente, não vamos nos valorizar, tá? A gente, como farmacêutico, e até mesmo vocês que também são técnicos na área, né, também, tem que valorizar o que a gente faz, né? O nosso trabalho, a gente sabe que é um trabalho que exige muito conhecimento, exige muita paciência também. A gente tem que conhecer um pouco de tudo, tem que saber ter jogo de cintura. Não é fácil, tá? Lidar com o paciente não é também tão simples. Então, assim, são várias questões. E a gente sabe que é um trabalho que é cobrado e quando a Anvisa vem, vem com tudo. Quando o conselho vem com tudo e tem que vir mesmo, porque tem que estar atento porque é um trabalho que exige uma atenção aí muito máxima, né? Não pode brincar, né? Não dá para bobear na área, vamos dizer assim, né? A gente tem que sempre estar atento no que a gente faz, né? Então, sim, é importante a gente se valorizar como profissional, tá? Então, é importante sempre a gente estar atento a isso também, tá bom? Aí a Cecília colocou: Olá, Murilo, gostei muito dessas aulas. Agora me tira uma dúvida: só com esse curso eu posso atuar na área farmacêutica hospitalar? No caso, esse curso é técnico ou auxiliar? Ou o que quer mesmo? Eu não entendi aqui essa parte. Bom, enfim, ela quer saber se o curso que nós estamos administrando aqui ele é um curso técnico ou auxiliar, tá? E aí depois o Santos Pereira falou muito bem explicado, mas esse curso é para quem já é farmacêutico ou para qualquer pessoa sem formação alguma? Vamos lá, vou responder os dois, tá? Cecília, o curso, tá? Para você poder atuar na área, tá? Você tem que ter o curso. Como eu falei anteriormente, tem que ter ou a graduação ou o curso técnico, tá? Isso é importante. Aqui o nosso curso ele não é nem técnico e nem auxiliar, tá? Ele é um curso profissionalizante, é um curso de atualização. Ou seja, você precisa fazer um curso, por exemplo, tem alguns cursos na rede do UnaSUS, não sei se vocês conhecem, que são cursos que o SUS oferece, tá? Que são gratuitos também, igual aqui no SES também, né? E, e lá você tem o conhecimento, você tem o certificado, que inclusive aqui a gente também dá o certificado, mas você não se torna um auxiliar, não se torna um técnico e nem um especialista nisso, tudo bem? Por quê, né, gente? Para você se formar um técnico, para você se formar um farmacêutico, seja o que for, tem uma carga horária exigida pelo MEC, entendem? Então, a carga horária que nós temos aqui não é uma carga horária suficiente para a formação de vocês como técnico ou como auxiliar na área, tá? Então, para isso tem que fazer o curso. Geralmente o curso técnico, ele leva, né, em média de um ano e meio a 2 anos. E o curso de farmácia de 4 anos a 5 anos, depende da universidade, tá? Então, não são cursos não são esses cursos que você comentou, tá, Cecília? E para atuar nessa área precisa desses cursos. Agora, esse curso é um curso de atualização. Então, por exemplo, você fez ele, você ainda não tem os outros cursos? Foi um curso que te trouxe conhecimento, foi um curso que te abriu a mente, né? Te deu uma visão geral do que é a farmácia hospitalar. E se você se interessou por isso, agora o ideal é que você procure, né, um local para fazer o curso técnico ou para fazer um curso de graduação e se formar e poder atuar na área, tá bom? E aí, já respondendo ao Santos, né, que ele perguntou se esse curso é para quem é farmacêutico ou para qualquer outra pessoa sem formação. Não, é para todos, tá, Santos? Para quem é farmacêutico, para quem é técnico, para quem é auxiliar ou para quem não tem nenhum curso, mas tem interesse, quer entender um pouco da área, ter essa visão, né, do que é a farmácia hospitalar, também é um curso indicado para essas pessoas também. Não sei se é o seu caso, mas com certeza é indicado também, tá bom?
O Danilo, a Carla, né, que havia comentado no começo, Sartori, ela respondeu, ela fez outra pergunta. O que você acha de um curso superior de farmácia semipresencial, em que as aulas teóricas são remotas e as práticas ocorrem normalmente no laboratório? Bom, 100% EAD não dá, né, o Carla? Por mais que nós estamos numa era em que os cursos são mais transmitidos de forma online, seja ele transmitido ao vivo, seja ele gravado, como é o nosso caso aqui também, independente, né? A gente tem que lembrar que não dá para um curso na área da saúde, independente de qual curso da área da saúde for, ser totalmente 100% EAD, tá? Não tem como. Tem cursos que são 100% EAD, porque não exigem a prática num laboratório, não exigem a prática clínica, não exigem a prática de conhecer ali o que a gente faz na farmácia, por exemplo, ou na enfermagem, na medicina, seja como for, tá? Então, cursos de prática, como cursos da saúde, obviamente, sim, exigem aí o profissional estando ali no laboratório. Quando eu fiz a minha graduação, não tinha a opção de EAD, era tudo presencial. Hoje tem a opção de semipresencial. Qual é a minha visão com relação a isso, tá? Eu acho que veio para facilitar nossas vidas. Eu já tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação 100% EAD e eu gostei, tá? Eu pensei que eu não ia me adaptar. Falei, será? Porque as outras duas especializações que eu fiz, e além do mestrado e doutorado, sempre foram presenciais. E aí eu me dei a oportunidade de fazer uma especialização 100% EAD. E gostei. Achei que aprendi, achei que foi válido, tive boas notas, tive conhecimento e achei que agregou muito na minha formação, tá? E foi 100% EAD. Agora, é claro, no curso de graduação, na farmácia, como é sempre presencial, tem que ser sempre presencial o mínimo, né? Por causa das práticas. E eu vejo isso como uma forma de facilitar, porque tem muitas aulas teóricas que, de vez você tá ali assistindo, muitas vezes com sono, muitas vezes cansado, porque você chega do serviço, muitas das pessoas, a realidade, né, geralmente é essa, a gente trabalha, né, no dia a dia. Quem não trabalha, só estuda, tudo bem, né? Mas a gente que trabalha já tem essa correria do trabalho, aí chega cansado. E muitas vezes você vai ali só para ouvir teoria, tá? Então, na minha visão, eu vejo isso como uma forma de facilitar, né? Porque vocês acabam tendo conhecimento, acabam aprendendo da mesma forma, né? E entendem. E se tiver dúvida, tem a oportunidade de contatar o professor ou o tutor que é responsável por aquela disciplina, né? Aqui, por exemplo, a gente é 100% EAD, transmitido, é gravado. Mas olha que legal, vocês fizeram as perguntas e eu estou aqui respondendo. Então, tem essa troca. Com a facilidade, com a internet, com a tecnologia, tem essa oportunidade de ter, né, esse conhecimento transmitido aí na sua casa, né? Fica mais fácil aí pra gente, né? Tanto para vocês como para a gente também que leciona, fica muito mais prático, tá? Agora, é claro, a aula prática tem que ser no laboratório, tem que ser presencial, não dá para fugir, tá bom? A Andrea perguntou: gostaria de saber em relação à aula 4, de quando falo que o farmacêutico pode prescrever um medicamento, né? Pois me chamou muita atenção em relação a esta fala, né? Sou atendente de farmácia e vejo algumas limitações em relação ao farmacêutico, pois muitos médicos não gostam de orientação vindo deles, tá? Bom, eu vou falar da minha experiência, tá? No SUS, gente, na UBS, é o oposto do que acontece numa drogaria, tá? Por que eu falo isso? Porque no SUS, os médicos, eles gostam quando a gente dá a opinião, tá? Claro que eu não vou entrar num consultório e bater na porta e falar assim, então, médico, o que o senhor está prescrevendo? É isso? Não, prescreve desse jeito, isso aqui não é legal. Não, isso eu não vou fazer, claro, né? Mas os médicos, eles têm muita proximidade. O que eu vejo de vantagem de trabalhar numa farmácia, ali no caso da UBS que eu atuo, é de ter essa proximidade com o profissional, tá? Então, eles vêm até a farmácia, eles perguntam, eles tiram dúvidas, eles querem entender, eles querem saber, e eles dão até sugestão do que a gente pode fazer para ajudar eles, né? Por exemplo, teve nessa semana uma médica ginecologista lá que foi me perguntar algumas coisas da farmácia, de medicamentos, e também queria saber da parte do componente especializado da ciência farmacêutica, que são os medicamentos de alto custo, né, em outras palavras. E ela falou, poxa, por que você não faz uma tabelinha para o corpo clínico, né? Dos medicamentos que vocês que vão para o alto custo, como faz, quais são os exames que precisa pedir para poder o paciente conseguir pegar o medicamento lá, e entre várias outras coisas. Facilitaria tanto para a gente, porque ela até falou,
eu tenho 2 dosagens, eu não sei qual dosagem eu prescrevo para aquele paciente. Será que eu começo com essa? Será que é melhor ir para essa? Eu acho que seria legal você pontuar isso, colocar isso pra gente. Então, você vê, ela chegou até a mim e fez esse pedido, eu achei muito legal. Então a gente tem essa oportunidade, tá? Então tudo depende de onde você tá. Na drogaria, por exemplo, você já não tem uma proximidade com os médicos. E muitas das drogarias vão falar o quê? Não, não pode, farmacêutico não pode prescrever, farmacêutico não pode indicar. Por lei, podemos. Inclusive, eu coloquei aí a resolução 586, tá? Que regulamenta a prescrição farmacêutica. Mas é claro, gente, não é qualquer farmacêutico, tá? Tem que ter especialização em farmácia clínica, principalmente na parte de prescrição, tá? Por exemplo, eu sou farmacêutico clínico, mas a minha pós foi totalmente voltada para o acompanhamento farmacoterapêutico. A minha ênfase da pós foi essa. Ou seja, para acompanhar pacientes, mas eu não tive nada de prescrição. Então, por exemplo, quando eu levei meu certificado para o CRF, eles colocaram que sim, eu sou especialista, mas colocaram que eu não posso prescrever. Então, eu, por exemplo, não posso prescrever. Nossa, Murilo, eu não posso, porque a minha pós não foi voltado para prescrição. Então, tem as exigências. Para você prescrever, você tem que ter conhecimento, você tem que entender daquilo. Por mais que eu entenda de farmacoterapia, porque também na prática, lá na pós que eu tive, a gente fala muito de farmacoterapia, fala muito de protocolo clínico, fala muito de diretriz terapêutica e de várias outras coisas, mas eu não tive boas práticas de prescrição, tá? Eu não tive condutas para prescrever numa determinada situação, então isso não tive autorização para fazer isso. Então, se eu quiser prescrever, embora não é a minha intenção, mas se eu quiser, por exemplo, eu tenho que fazer uma pós voltado para a prescrição farmacêutica. Então, claro, tem as exigências. Então, não é qualquer farmacêutico. Quando eu digo qualquer farmacêutico, eu não estou desmerecendo, tá, gente? Estou dizendo assim, não é qualquer farmacêutico, eu digo assim, que não tenha pós-graduação nisso. Eu, por exemplo, entraria nesse qualquer farmacêutico, porque eu não tenho especialização nessa área, então eu não posso prescrever, tá? Mesmo que eu for para drogaria, não posso prescrever, independente da área que eu for, não tenho, tá? Porque eu não tenho aí respaldo legal para fazer isso justamente por não ter, tudo bem? Então, primeira coisa, tem que ter especialização nessa área para poder fazer, tá? Segunda questão, realmente, não tem limitações. O farmacêutico não pode prescrever qualquer medicamento. A gente prescreve MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição. São aqueles que não são tem os tarjados, mas que numa determinada dose eles ainda são considerados como MIPs, tá? E tem aqueles que não são tarjados, que são a maioria dos MIPs. E aí, nesse caso, a gente pode prescrever analgésico, antitussígenos, né, entre vários outros, são esses exemplos de medicamentos que a gente pode fazer prescrição, tudo bem? Mas nessas regrinhas que eu coloquei, nesses detalhes que eu coloquei, se tiver mais interesse, André, você pode até olhar a resolução 586 nisso. Agora, se o profissional farmacêutico se ele tem a pós nessa área e ele sabe que ele pode, ele tem respaldo legal para fazer isso, então ninguém pode impedir isso. Claro que cada empresa tem uma conduta, vai ter drogaria que vai falar que não pode. Se vai ficar batendo de frente, muitas vezes o profissional pode acabar se prejudicando e saindo da empresa, porque às vezes é uma política da empresa. Só que de pouco em pouco o farmacêutico tem que saber chegar a conversar. Falar, não, mas espera aí, não pode por quê? Ah, é a conduta, tá, mas a gente tem uma legislação que permite. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, tudo é uma questão de uma conversa, poder chegar num consentimento, desculpa, e, né, saber valorizar o que você faz, tá? Então, assim, não é que os médicos não gostam da orientação, tudo depende da onde você vai, tudo depende da realidade que você atua. No hospital, por exemplo, eu não vejo necessidade de um farmacêutico prescrever. Numa UBS, no qual eu estou, eu também não vejo necessidade de eu prescrever. Se tem profissional médico que está prescrevendo, se tem um enfermeiro que prescreve alguns medicamentos quando acontece de receitas vencerem ou não ter o médico para atender ali no momento, por exemplo, né? Se tem esses profissionais que fazem isso, para que eu vou querer fazer isso? Não faz sentido. Se eu vejo, por exemplo, numa avaliação de um paciente que ele precisa de um medicamento que está em falta, que, sei lá, ele está com uma determinada comorbidade, eu observei que ele não está tratando. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar até o médico, que eu tenho ali proximidade, vou falar, doutor, olha, fiz essa avaliação, vi que o meu paciente está assim, eu acho que ele está com determinada situação. Você não quer fazer uma avaliação para ver? Né? E deixa para o médico vai fazer a avaliação, ele é o profissional adequado para fazer isso. Entende? Então tudo depende do lugar. Numa drogaria eu já acho que é mais interessante dependendo da empresa.
um consultório farmacêutico, aí sim é o local mais ideal para o farmacêutico fazer, porque ele vai atender, vai avaliar se é uma situação de uma que a gente chama de manejo de problema de saúde autolimitado. Se são problemas de saúde autolimitado, o farmacêutico pode fazer o manejo dele, mas não necessariamente só a prescrição, ele pode fazer outras formas de manejar, outras condutas que não necessariamente a prescrição, entende? Então tudo depende, tá? Mas sim, respaldo legal a gente tem sim, tá bom? Gente, desculpa aí o tempo, né? Passou um pouquinho, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que participaram, que fizeram perguntas, que fizeram aí os comentários. Mais uma vez, o meu muito obrigado, viu? Já aproveito também para convidá-los, né? No domingo agora, dia 17 de julho, nós vamos ter às 7 horas da noite uma live. Sim, teremos uma live comigo, tá? Então eu vou estar lá com vocês. Participem, vai ser pelo YouTube. Se vocês estão no grupo do WhatsApp, né? O pessoal lá vai passar para vocês as informações, mas podem perguntar lá que eles vão esclarecer para vocês todas as dúvidas com relação a essa live, tá bom? Vai ser às 7 horas da noite, às 19 horas, né? Comigo ao vivo, tá? Vai ser legal, eu vou trazer aí um conteúdo com relação à farmácia hospitalar, que não tive tempo de trazer, uma coisa que eu quero falar e não deu tempo de falar, então aproveitem para entender, conhecer um pouco mais, tá? E aí a gente vai estar conversando também, então vocês também vão ter a oportunidade de fazer perguntas lá, a gente vai conversar sobre isso lá, tá bom? Então até a próxima, gente. Vejo vocês aí no domingo, tá bom? E até o próximo curso.